Ao tratar da lição número 12, de 22 de setembro de 2024, eu quero destacar que em Provérbios 29:1 diz: ao homem que endurece a cerviz, uma hora virá a ser quebrantado sem que haja cura. Ali naquela lição de número 12, no estudo presencial, vamos tratar sobre a denúncia e o livramento do povo de Deus. Mas eu quero falar sobre um homem que resistiu ao encontro com os servos de Deus, com o exemplo daqueles que adoram a Deus e realmente fazem a vontade do Senhor, e resistiu até o fim, sendo condenado. Aquele que endurece a cerviz, uma hora virá a ser quebrantado sem que haja cura. Eu quero falar sobre o último tropeço de Amã. Talvez o primeiro tropeço foi quando ele, diante de Mardoqueu, um servo de Deus, ele quis impor o seu poderio pessoal, a sua autoridade natural, humana, terrena e às vezes até diabólica, por se tratar de um homem orgulhoso e sem princípios, agindo sempre com o intento de prejudicar o outro apenas por sua razão étnico-social. Mardoqueu era judeu e por isso foi perseguido. Mas diante deste homem, Amã tropeçou, porque Mardoqueu não se encurvou diante da situação, não se curvou diante dele e daquela ordem absurda, mas continuou servindo ao seu Deus e adorando ao Deus verdadeiro. O sistema às vezes impõe situações que são contrárias à voz de Deus. Neste caso, ficamos com a palavra do Senhor. O segundo tropeço de Amã acontece quando ele, não satisfeito com os projetos malignos, com as ações cruéis que estava planejando contra um povo, ele ainda prepara uma forca. Em uma noite, prepara uma forca especial para Mardoqueu, tratando-se aquele homem de Deus como um qualquer, que poderia estar submisso à sua vontade. Ele só iria comunicar ao rei como iria fazer, mas ele não sabia que aquele povo tem um Deus por ele. Ele não sabia que o homem de Deus tem Deus por ele. Que ainda que pareça que está tudo contra, ainda que pareça que está tudo perdido, quem serve ao Senhor sabe que Deus trabalha pelo seu povo. Isaías 64:4. Foi assim com Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, com seus amigos quando foi lançado na fornalha de fogo. Foi assim com todos nós. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra o servo de Deus não prosperará. Aparentemente é vitoriosa no início. Foi assim com José, e por muitos anos ele esteve até na cadeia. Mas quando ele saiu, ele pôde dizer: não foram vocês, não foi ninguém, foi Deus que permitiu para que eu estivesse aqui agora, podendo retribuir na posição que estou, porque o Senhor nos levou assim. As ações do mal não vão destruir o homem de Deus. Mas Amã tem o seu segundo tropeço, porque ele faz a forca e ele vai diante do rei para pedir que Mardoqueu fosse enforcado naquela forca que ele preparou durante a noite. Mas ele recebe do rei a ordem para honrar a Mardoqueu e puxá-lo pela cidade e anunciar: assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Um homem agradado de Deus, os seus inimigos e aqueles que planejam mal, uma hora terá que anunciar: Deus é com este, Deus trabalha por este povo, Deus está cuidando deles. Amã poderia ter mudado a sua história se reconhecesse o Deus de Mardoqueu. Foi assim com Paulo, quando perseguia o povo de Deus, mas ele encontrou com Jesus no caminho. O clarão apareceu e era o Senhor, dizendo: você não está perseguindo simplesmente a um povo, você está perseguindo a mim, o Deus desse povo. Atos capítulo 9, de 1-5, fala sobre isso. Paulo reconheceu a Cristo e mudou a sua história. A Amã não mudou a sua história. E o terceiro tropeço dele, este foi fatal. Agora, diante de uma denúncia, ele, apavorado, vai pedir por socorro e se lança ou cai sobre o divã da rainha Esther, e é entendido ali como uma ação agressiva
e o rei determina a sua morte. Assim termina a sua oportunidade, e ele vai ser enforcado na mesma forca que o construiu. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Mas se alguém reconhecer o seu erro e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor perdoará e trará ele de volta ao caminho dos céus. Que nós possamos encontrar pessoas que realmente reconheçam que está no caminho errado e possa voltar ao Senhor. Que possa reconhecer que há um Deus no céu que dirige todas as coisas e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E não continuar no caminho mau, porque o último tropeço será definitivo. O homem que endurece a cerviz, uma hora virá a ser quebrantado sem que haja cura. Que não seja esse o seu caso. Que Deus te abençoe.